Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos um material que é quase um manual de instruções, sabe? Para ler o mundo para além das manchetes. É verdade. A nossa fonte é o livro Como se faz análise de conjuntura, de Herbert José de Souza, o Betinho. E a premissa dele é simples, mas muito poderosa. Sim. No meio de tanta informação, a gente sente que, sabe, está acontecendo muita coisa, mas fica difícil entender o que realmente se passa, né? Pois é, e o ponto de partida do livro é genial, porque ele diz que todos nós, quer a gente saiba ou não, já fazemos análise de conjuntura, o tempo todo. Como assim? Ué, quando a gente pensa em mudar de emprego, por exemplo, não olhamos só o salário, a gente analisa o mercado, a empresa, o nosso momento de vida. A gente está lendo a situação. Exato. Para tomar uma decisão, é uma análise. É uma habilidade de sobrevivência, no fundo. Mas o que o livro propõe, então, é levar essa habilidade que é mais intuitiva para um outro nível. Exatamente. A nossa missão aqui hoje é desvendar as ferramentas que o autor oferece para transformar essa análise do dia a dia em algo mais estruturado, mais potente. E ele faz isso com uma metáfora central. A da peça de teatro. Isso. A de que a vida política e social é uma grande peça de teatro. E como em qualquer peça, para entender, não basta olhar o palco. Tem que saber quem são os atores, qual o cenário, quem escreveu o roteiro e, principalmente, O que está rolando nos bastidores. os interesses em jogo. A análise, segundo o autor, nunca é neutra. É um ato político. Então, vamos tentar entender como ler essa peça. Certo. Então vamos por partes. Se a vida social é uma peça de teatro, por onde a gente começa a análise? Bom, o livro diz que o primeiro passo é distinguir o que é só um fato do que é um acontecimento. E qual é a diferença? Pensa assim, todo dia milhões de fatos ocorrem. Uma pessoa tropeça, um pneu fura, alguém recebe um aumento. São fatos. Coisas normais do dia a dia. Isso. Mas só alguns deles viram acontecimentos, porque eles revelam algo mais profundo sobre a sociedade. O autor dá um exemplo clássico. Que é? Alguém cair de um cavalo. É um fato banal, mas se for um presidente a cair, Vira um acontecimento político. vira notícia, meme, análise sobre a saúde dele, estabilidade. Entendi. O acontecimento tem um significado coletivo, para trazer para hoje, sei lá, uma greve geral de transportes. Os fatos são os autocarros parados, o metrô fechado. Sim, Mas o acontecimento é a paralisia da cidade, que expõe um conflito social enorme sobre salários, condições de trabalho. o preço da passagem. Perfeito. O acontecimento ilumina a trama da peça. E essa trama, claro, precisa de um lugar para acontecer. O que nos leva ao que o livro chama de cenários. Exato. O palco. Mas não é só um lugar físico, é. De jeito nenhum. No nosso exemplo da greve, o cenário óbvio é a rua vazia, os piquetes, mas a ação também acontece em outros lugares. Ah, tipo nos gabinetes, onde eles negociam? Nos gabinetes, nos estúdios de TV, onde o debate público é moldado, nas redes sociais. A batalha pela opinião pública. E aqui está o ponto crucial. A capacidade de escolher ou de mudar o cenário é uma fonte de poder imensa. Como assim? Se um governo consegue tirar a discussão da rua e levar para uma comissão fechada no parlamento, ele já está jogando no campo dele, com as regras dele. Entendi. E nesse palco, nesses cenários, a gente tem os atores, que, imagino, também não são só pessoas. Exato. Um ator social raramente é uma pessoa só. Pode ser uma figura que encarna um projeto, como um líder sindical. Ou um CEO de uma grande empresa. Sim, mas na maioria das vezes os atores são coletivos. Os sindicatos, os partidos, as associações empresariais, as igrejas, a grande imprensa. Cada um com o seu papel, seu texto, seus interesses. Na nossa greve, os atores são claros. O sindicato, as empresas, o governo. E até os grupos de cidadãos que se organizam, não é? Certo. Então a gente tem todos esses atores no palco, mas parece meio caótico. Como eles interagem? Não é tudo aleatório, não é? Não, de forma alguma. Eles estão no que o autor chama de relação de forças. É uma dinâmica constante. De confronto, aliança... Cooperação, subordinação. E essa relação muda o tempo todo. Uma eleição, por exemplo, é como uma fotografia dessa relação num momento específico, medida em votos. Mas é só uma fotografia. Só? No dia seguinte, tudo pode mudar. Um partido ganha, mas pode perder apoio popular muito rápido. Na greve, a relação de forças se mede pela capacidade de cada lado de aguentar a paralisação, de ganhar o apoio da opinião pública. E aqui chegamos a um ponto que me parece fundamental. Essa greve, esse acontecimento, não surgiu do nada, né?
E o livro fala dessa ligação entre o momento e a história, entre a conjuntura e a estrutura. E esse é um dos grandes insights do livro, a conjuntura. Os acontecimentos do momento, como a greve, é só a ponta visível de um iceberg. E a estrutura? É a parte submersa, a parte massiva. São os processos históricos, as relações econômicas e sociais que vêm de muito tempo. A greve, que é a conjuntura, não se explica sem a estrutura de baixos salários, de precarização. De um modelo de transporte que vem de décadas. É uma ótima analogia. A estrutura é o que dá origem à conjuntura. A estrutura é a causa mais profunda. Exatamente. O autor usou outro exemplo muito forte: uma seca no Nordeste do Brasil. Isso é um fenômeno climático, uma conjuntura. Mas a fome que ela provoca só se entende pela estrutura de concentração de terra e de água que existe há séculos. Isso, a seca é o gatilho, Isso. mas a estrutura é a arma que já estava carregada. Certo. Então já temos as ferramentas para analisar a peça. Mas o autor argumenta que não dá para entender a peça que se passa no nosso país sem olhar para o teatro inteiro, para o pano de fundo global, né? Sim, ele amplia o foco. E aí ele fala do que chama de sistema do capital mundial. Nome tanto. A ideia não é que esse sistema determine tudo, como um titereiro, mas ele condiciona, ele limita, ele influencia profundamente o que pode acontecer dentro de cada país. E quem são os protagonistas desse sistema? A ponta de lança são as empresas transnacionais. E a lógica delas é bem diferente da lógica de uma nação. Completamente diferente. A lógica de uma transnacional é maximizar o lucro a nível global. Não é necessariamente atender às necessidades da sociedade brasileira ou argentina ou nigeriana. O capital não tem pátria. Não tem. Já as nações, por definição, precisam organizar respostas para suas necessidades locais. Saúde, educação. E aí nasce uma tensão fundamental. O livro dá algum exemplo concreto para a gente conseguir visualizar esse sistema gigante? Sim, e é um exemplo muito bom. Ele mostra que o capital mundial não é só a soma de algumas empresas gigantes. É um sistema produtivo integrado. O carro que sai de uma montadora transnacional aqui no Brasil depende. De uma cadeia de milhares de pequenas e médias empresas de autopeças? Exatamente. Um aparelho de TV pode ter 10.000 peças produzidas por uma rede imensa de fornecedores que estão, no fim das contas, submetidos à lógica de pouquíssimas montadoras finais. E essa lógica global precisa operar dentro dos países, precisa da permissão dos governos. É aí que entra a ideia de um Estado transnacionalizado. Precisamente. Se a gente voltar para a metáfora do teatro, o que o livro sugere é que o Estado deixa de ser só mais um ator em cena. E ele vira o quê? Ele assume cada vez mais o papel de diretor de palco, sabe? Trabalhando nos bastidores para garantir que a peça, cujo roteiro é cada vez mais global, aconteça sem problemas. E que forma tem esse Estado que virou diretor de palco? O livro descreve uma transformação profunda. O Estado se torna mais centralizado no executivo, mais tecnocrático e muitas vezes mais repressivo. A clássica divisão de poderes enfraquece. Sim, executivo, legislativo, judiciário. E isso perde força. O autor cita o exemplo do Brasil pós-64, em que o executivo passou a legislar por decreto, colocando o parlamento de lado. E o Estado passa a servir uma lógica que não é primariamente nacional. É isso. O que gera uma crise de legitimidade gigantesca se o Estado não serve, em primeiro lugar, aos interesses da sua nação. A quem ele serve? A pergunta fica no ar. Exatamente. E é por isso, segundo o autor, que a proposta de nacionalizar o Estado, de reconectá-lo com os interesses populares, se torna uma questão política central e nova. Porque essa desconexão gera resistência. Gera, inevitavelmente. Então, se o sistema gera essas tensões e perde legitimidade, como é que ele se mantém? O livro fala de mecanismos de controle que muitas vezes a gente nem percebe. Sim, e são muito mais sofisticados que a simples repressão. O primeiro, claro, é a coerção econômica. Controlo pelo salário, pela necessidade de trabalhar para pagar as contas. Isso. Depois vem a organização social, em que o Estado define as regras do jogo. O que pode e o que não pode existir como organização, como se pode fazer uma greve. Mas os mais fascinantes talvez sejam os mecanismos ideológicos, os que atuam na nossa cabeça. Sem dúvida. O livro destaca dois que são poderosíssimos: a resignação
e o medo. Resignação. A resignação é a mais eficiente de todas as armas de controle. É quando a vítima se torna sua própria carcereira. É a pessoa que aceita a miséria ou a injustiça como algo inevitável. Como vontade de Deus ou as coisas são assim mesmo? Exatamente. É um pensamento assustador. A ideia de que o controle mais eficaz é quando as pessoas se policiam a si mesmas. Faz a gente questionar quanto do que aceitamos como normal é, na verdade, uma forma dessa resignação. E depois temos o medo. O medo funciona diferente. Ele paralisa pela criação de um inimigo, de um perigo. Um regime que se baseia no medo precisa estar sempre inventando ameaças para se justificar. O medo funciona como um botão de pausa para a sociedade. Isso. Mas ao contrário da resignação, quando o inimigo some ou se revela uma farsa, a ação pode voltar com muita força. E, por fim, o mecanismo que talvez seja o mais central na nossa era: o controle da informação. Talvez o mais eficiente de todos. O controle sobre as grandes redes de TV, rádio, jornais permite produzir e difundir uma versão da realidade que favorece os grupos dominantes. Não há um controle público sobre o que é noticiado. E como é noticiado? O livro chega a mencionar como, em certos períodos, até as estatísticas oficiais, como as do IBGE, podem ser postas em causa, virando armas políticas. Informação não é só conhecimento, é poder. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Ao revermos essas ideias do Betinho, fica claro que a análise de conjuntura não é só ler notícia. É um exercício de profundidade. É procurar o fio condutor por trás dos acontecimentos. É identificar os atores, os cenários e, o mais difícil, as estruturas submersas que moldam o nosso presente. E é crucial lembrar o ponto de partida dele, né? Sempre. A análise nunca é neutra. É sempre feita a partir de um lugar, de uma perspectiva. Podemos ler os acontecimentos do ponto de vista do poder para gerir a crise e manter o sistema. Ou podemos ler, como ele propõe, do ponto de vista dos movimentos populares. Usando a análise como uma ferramenta para transformar a realidade. Exato. E o livro, de forma muito coerente, termina com uma sugestão bem prática de como os grupos podem fazer essa análise de forma coletiva. E volta para a nossa metáfora. Sim, é uma ideia fantástica. Ele sugere um exercício de representação teatral. Uma peça, literalmente. Literalmente, um grupo de pessoas assume os papéis dos diferentes atores sociais, o governo, os empresários, os sindicatos, e improvisam um debate sobre um tema quente. E nessa improvisação se revelam as forças, as alianças, as ideologias. E o nível de conhecimento que as pessoas têm da realidade. É uma forma de tomar consciência da peça em que todos nós estamos atuando. Exatamente. O que nos deixa com uma reflexão final bem provocadora. Se a gente fosse hoje encenar uma peça sobre as grandes questões do nosso tempo, a crise climática, a desigualdade, a desinformação, quem seriam os atores principais no palco? Quais seriam os seus argumentos? E, talvez a pergunta mais importante de todas, quem estaria, neste momento, a escrever o guião?